no local não você está bem. Olá, pessoal! Estamos de volta hoje no Lu Canal e o episódio de hoje é Desvendando a Medicina Integrativa. Eu tenho uma convidada aqui, que é a doutora Alessandra, e já vou abrir a conversa perguntando para ela como é que ela escolheu o mundo da atividade integrativa. Como é que foi, doutora? Então, olá a todos, muito prazer, muito obrigada pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui, principalmente falando de um assunto que eu gosto tanto, que é Uhum. a medicina integrativa e desmistificando o Isso, que é a medicina que é integrativa de o fato. nosso objetivo de hoje. Com certeza. Então, eu cheguei até a medicina integrativa justamente por entender que a saúde, ela é um universo na sua totalidade. A gente não consegue, de fato, avaliar um paciente segmentando. Nós somos uma sinergia entre um corpo físico, com todos os seus sistemas conectados, mas também um corpo emocional, um corpo espiritual. E sempre me intrigou muito a abordagem que nós não levávamos em conta, né, na medicina alopática, na medicina tradicional, esses aspectos. E quando, depois de formada, eu entrei em contato com a medicina integrativa, ela respondeu todos esses questionamentos, né, trazendo essa intersecção que, de fato, é o que compõe um ser humano. É verdade. E como é que tu navegou nesse universo acadêmico? Da onde tu vem? Como é que foi essa chegada aqui? Então, vamos lá. Eu sou formada em medicina pela Universidade Católica de Pelotas Uhum. e a minha vontade, na verdade, sempre foi dessa conexão que eu tenho com o paciente. E eu acreditava que essa forma seria muito mais fácil sendo ginecologista, né? Que normalmente é quando a gente encontra aquela paciente que a gente se conecta com ela. Então, na verdade, toda a minha formação, a ideia era, eu fiz todos os estágios na ginecologia, até que 6 meses depois de formada, eu entrei em contato com a integrativa e resolvi mergulhar nesse universo, né? Então, eu fui a São Paulo, cursei diversas pós-graduações, então comecei com medicina integrativa, nutrologia, longevidade saudável. Atualmente eu sou pós-graduanda em neurologia integrativa, então já tenho aí um caminho de pelo menos 7, quase 8 anos dentro da integrativa. Muito legal, doutora, muito legal, porque exatamente esse é o papel do nosso podcast e das nossas conversas sempre geram em torno disso. É o quanto nós somos um só, né? Não interessa em que parte estamos, mas a gente é um composto só. E isso inclui o restante, que é o universo, que é o sistema. Então é muito legal que tenham cada vez mais profissionais direcionando nesse sentido a atuação, porque faz muita diferença e faz muita falta para quem está do outro lado. Então vamos começar perguntando para ti, vou começar perguntando para ti, e a gente tentar desmistificar um pouco o que muda da medicina tradicional, da medicina convencional, para a medicina integrativa. O que uma diverge da outra? Ou se é que diverge? Então, na verdade, eu acredito que elas se complementem, tá? Acredito que a gente não tenha uma dualidade e um Uhum. paradoxo como a gente tem visto, né, por aí. Na verdade, a medicina tradicional, ela tem um enfoque muito maior no sintoma do paciente. É uma medicina em que a gente busca a doença e um tratamento farmacológico abordando o sintoma desse indivíduo. A medicina funcional integrativa, ela tem um enfoque realmente em tratar desde a causa, avaliando fatores nutricionais, metabólicos, hormonais que fizeram aquele indivíduo adoecer ou manifestar um determinado sintoma. E, obviamente, nós somos médicos, então a gente vai usar também a medicina tradicional, Sim. eventualmente. Nós não excluímos a medicina convencional, tradicional, alopática. Nós unimos esses conhecimentos, mas sempre avaliando o indivíduo na sua totalidade e na raiz do problema, e não somente na perspectiva da doença e do sintoma. Isso é muito interessante, porque sempre que a gente é abordado, todo mundo que é da parte integrativa que é abordado, essa questão é levantada, né? Como substitutiva. Não, nada que nós fazemos ou que relacionamos é substitutivo, é sempre complementar e integrativo. Já diz o nome da técnica, né? Então, para as pessoas entenderem que
Gente, não é excluir o que já existiu. Que bom que nós temos medicamentos para N coisas, que nós temos procedimentos cirúrgicos né, estratégicos para N coisas. E realmente tem muito paciente, seja seu, seja de qualquer outra área, que vai ter que fazer uso de alguma outra abordagem em algum momento. Mas isso não significa que só daquela forma. E às vezes aquela forma não chega na origem do problema. Exatamente. Na verdade, hoje eu sou diretora técnica de 2 clínicas médicas, né? Eu tenho 2 clínicas, uma em cada estado, e eu tenho a oportunidade de tratar diferentes pacientes em diferentes culturas, porque acaba sendo Muito diferente um diferente. estado do outro, né? E a gente costuma falar que nós tratamos seres humanos, justamente porque a gente tem essa perspectiva, essa abordagem metabólica. Então, assim, nós tratamos pessoas desde com problemas relacionados à neurocognição, um jovem que está em formação e que tem um diagnóstico de TDAH, mas também nós vamos lá num paciente oncológico que está passando por todo um processo e que ele não vai abandonar a quimioterapia Uhum. para fazer o tratamento da integrativa, mas ele pode unir as E duas melhorar a abordagens qualidade. e melhorar esse momento que ele está passando. Uhum. Tanto um paciente que já esteja com uma doença estabelecida, como um caso, como eu mencionei agora, dei o exemplo de um paciente oncológico, ou um jovenzinho, como eu mencionei também, um TDAH, mas também quem está buscando essa longevidade, essa promoção de saúde. Porque a medicina tradicional, ela é linda, extremamente Sim, e funcional. funcional, tanto que aumentou a expectativa de vida de forma bastante evidente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a expectativa aumentou e a qualidade de vida não acompanhou, justamente porque os hábitos que nós carregamos não são hábitos que sejam saudáveis, que sejam compatíveis com uma boa saúde. E a medicina tradicional, ela não traz tanto esse aspecto. A medicina integrativa, ela resgata Ela meio essa. que, não sei se assim, ó, ela não traz pro paciente um pouco mais de responsabilidade sobre o Com papel certeza. dele? Com certeza. Já dizia Hipócrates, né? Se você busca a cura, primeiro você precisa abandonar os processos que fizeram adoecer. O que te adoeceu. Então, na verdade, eu faço uma brincadeira no consultório de que cada paciente que chega até o meu consultório, nós estamos abrindo uma sociedade. Sim. E que se Sim. essa sociedade não der certo, se uma das partes não executar com responsabilidade a sua parte, nós temos uma empresa em falência. Então, na verdade, o paciente, ele não é um passivo, porque o paciente, ele vem de uma linguagem que significa que ele é passivo ao tratamento. Então, a medicina a integrativa, ela tem uma horizontalidade em relação à abordagem. Então, nós discutimos juntos, obviamente, com a minha responsabilidade técnica, no sentido de deter o conhecimento, mas com a tua responsabilidade de que tu De vai fazer executar. parte e executar o que for orientado. Sim. Porque a gente resgata esses pilares de saúde para que tu possas recuperar a tua saúde e não sempre buscar um alívio, um sintomático para um determinado problema. Porque a conta chega, né? Sim. Então, um hábito deletério vai trazer essa consequência e a conta vai chegar. Sim. A gente só posterga, mas uma hora é que nem um banco, tá? Tu vai usando o teu limite, né, do teu crédito, que no caso no nosso é vida, é células, é corpo, é sistema, e uma hora a conta chega para te pagar. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Não só em razão dos nossos hábitos, mas da própria exposição. Cada vez mais nós estamos expostos a diferentes radiações, a diferentes agrotóxicos, pesticidas, O alimentos mundo mudou. industrializados. Então, nós temos 2 fatores, né, que a gente precisa levar em consideração: o aumento da expectativa de vida, ou seja, vai surgir mais problemas em razão do próprio envelhecimento do corpo, e também pela própria exposição que nós estamos sofrendo diariamente. Então, é muito comum eu atender pacientes que chegam no consultório por um simples check-up, sem queixas, mas já estão extremamente contaminados até mesmo com metais pesados, justamente porque uma vez que tu passe um batom,
Tu Hoje, aplica um desodorante, tu estás te contaminando. tudo hoje, na verdade, tem um fundo que não é tão positivo, né? Que não é tão Exato. legal. E isso vai reverberando de todas as formas em todos os corpos, seja mental, físico e espiritual. Aí nós temos o, o problema lembrando agora um ponto do câncer que tu comentaste, eu vi ontem um vídeo que falava de uma apresentadora da MTV americana que acabou optando por uma alternativa de tratamentos. Não se cita quais são os tratamentos que ela optou, mas ela saiu da convencionalidade, da quimio, etc. E hoje ela tá com, parece que o câncer no grau 4. E aí tinha, no estágio 4, aí vinha um questionamento, né, sobre o risco disso. E é isso que a gente acabou de dizer. Em nenhum momento a gente busca, na área integrativa, substituir nada. A gente quer melhorar como nós vamos viver com aquilo que temos para lidar. O diagnóstico, com a doença ou com o sintoma, e muitas vezes evitar que eles aconteçam e algumas vezes, sim, curá-los de fato. Mas não é, não, para de fazer um procedimento X. Jamais a gente diria para um paciente, abandona a químio e começa a tomar cápsulas de vento, tá? Não. Jamais. E, na verdade, isso é uma pergunta que nós recebemos muito, assim. Normalmente, nas primeiras consultas, o paciente... Aí eu vou trazer para uma abordagem um pouco mais cotidiana, para uma realidade, um contexto mais cotidiano. Os pacientes chegam usando medicações, são pacientes diabéticos, hipertensos, chegam usando medicações no consultório. E na primeira consulta, eles já dizem, posso parar de tomar? Posso parar de tomar. Então, na tudo. verdade, a gente criou um movimento, na verdade, que não é real, né? Que a integrativa, ela veio para substituir a medicina convencional. Na verdade, ela veio para complementar e trabalhar num aspecto diferente, resgatando esses hábitos e adequando o metabolismo. É uma realidade de que, eventualmente, nós Talvez. consigamos... Realmente, a gente consegue retirar Ou antipertensivos, diminuir, ou modificar. diminuir dosagens. É uma realidade, sim, acontece. E isso é muito bacana. É uma realidade que um paciente que tenha depressão, ansiedade, chegue e ele comece o tratamento e vá melhorando. E a gente consiga desmamar essa E medicação. ajustando, tirar, Sim. trocar, ou às vezes realmente não vai ser necessário. Mas não Exato. é assim, tira. Não. E, na verdade, eu acredito que hoje a gente tem que esclarecer o que é a medicina integrativa e o que não é a medicina integrativa, né? Porque, infelizmente, nós temos difundidas muitas informações equivocadas, né? De profissionais que se dizem integrativos, mas a integrativa é de uma extrema complexidade. Então, a gente precisa respeitar também a integrativa, né? Não se pode dizer que é integrativo justamente porque fez um curso no final Só de semana. porque não encaixou em outra coisa. Exato. Eu falo isso sobre isso. Eu falo Exato. isso. E é de uma extrema responsabilidade. Isso. É sabe? exatamente isso. Porque nós somos os médicos generalistas do momento, da atualidade, do futuro, acredito, inclusive. Eu também acho. Mas a responsabilidade que nós temos, ela é muito grande. Então, a medicina integrativa, ela não é exclusão da medicina convencional. E eu vou agora, como terapeuta integrativa, que nada tem a ver com medicina, mas que complementa esse fator, eu vou dizer a mesma coisa. Todo terapeuta integrativo sério, ele não vai nunca substituir a medicina, seja tradicional ou integrativa. Pelo contrário, ele vai incluir. Ele vai encaminhar o paciente dele ou o cliente dele para um psiquiatra, como já aconteceu comigo, ou para um psicólogo, que é uma outra situação. Cada caso é um caso. Então, assim, a gente tem profissionais e tem, eu acho que mais do que profissionais, nós temos pessoas que querem uma cura milagrosa. Elas buscam uma solução mágica para uma situação que elas construíram para elas. Então, assim, eu quero parar de tomar todos os medicamentos que eu tenho que tomar e usar 5 olhinhos essenciais e eu vou me curar com 5 olhinhos. Ei, eu sou aromaterapeuta, você não vai se curar com 5 olhos. Eu tenho certeza que não. Ele pode te ajudar em muitos aspectos, mas ele não vai fazer o efeito que a outra medicação faz. E ele é natural até a página 2, porque ele é um composto com mais de 700 elementos químicos lá dentro. Então, assim, essa teoria de que tudo é natural, eu acho que muito vem das pessoas que criaram esse conceito e um pouco de alguns profissionais extremamente...
inabilitados. Na verdade, o que que existe, né? Se criou uma cultura na mídia social, né? De que todo mundo fala o que vem na cabeça, né? Então, nem sempre isso é embasado, isso É. tem ciência. E, eventualmente, a gente recebe algumas perguntas no consultório, assim... Ah, mas eu vi no Instagram que eu devo fazer isso. Não, só um pouquinho. O Instagram não é referência, o Instagram não é artigo. Isso. Esse é um outro ponto. Não tem nada a ver com o integrativo, mas nós vamos falar. Gente, quando você vai procurar uma clínica para fazer um procedimento estético, então vamos pegar um cirurgião plástico, tá? Aonde que você vê o profissional? As pessoas vão no Instagram hoje, por exemplo. Não é lá, gente. Vocês têm que olhar se ele tem, assim, lá do conselho de cirurgia plástica, né? Quantos anos que ele fez de cirurgia. Se o lugar onde ele vai te operar tem UTI para você ficar entubado se você fizer um choque. Não, a pessoa vai lá ver se ficou bom o abdômen da galera, né? No antes e no depois. É a vitrine, né? O E Instagram daí hoje escolhe ali. Aí dá os BOs e tá cheio aí na internet essa semana de fenol e não sei o quê. Não sei o quê. Escolheu errado, gente? Não É da escolhe mesma forma, assim. aproveitando que tu tá falando isso, que é um tema bastante polêmico, na última sexta-feira houve uma proibição, uma Do resolução implante. da Anvisa do implante hormonal. E eu acredito que, e como integrativa e como adepta, prescritora de implantes hormonais há 6 anos, tá? E de extrema responsabilidade ética em cada prescrição, É um absurdo. eu avalio as duas perspectivas. Porque teve um motivo. A primeira delas, nós temos, com certeza, um viés econômico, uma pressão muito grande da indústria farmacêutica, né? Justamente porque a gente resgata a saúde de mulheres em homens em andropausa, mulheres em climatério, menopausa, endometriose, miomatose uterina. Nós resgatamos a qualidade de vida desses indivíduos sem o uso de fármacos da indústria farmacêutica. Então, ponto 1. Porém, ponto 2, olhando pela ótica muito mais da Anvisa nesse momento, existe um mercado paralelo que se formou, de que a medicina integrativa também é hormônio. Afinal, tudo é hormônio. E, realmente, os hormônios, eles regulam a nossa qualidade de vida. E quando eles estão em disfunção, A gente fica bem afetada. nós não temos saúde, né? Sim. Isso é um fato. Mas nem tudo se corrige com implante, e isso virou um mercado paralelo. Então, começamos a ver implantes das mais diversas indicações que não tem nenhuma referência científica, Sim. né, de uma real indicação, e começaram a surgir diversos efeitos colaterais, e a Anvisa também Tem que tomar uma medida. teve uma medida de coibir até que houvesse uma regulamentação. Então, nós temos esses dois aspectos. Por um lado, Sim. aí tem essa questão da pressão de indústria farmacêutica, enfim, mas também nós temos a questão dos profissionais que muitas vezes não estão aptos, não estão habilitados a executar esse tipo de prescrição. Eu acho que o grande problema que no Brasil a gente vive, e não é só no Brasil, é no mundo, é a falta do bom senso, né? Porque a gente sempre pega um item que pode ser útil para várias coisas e a gente extrema aonde não deveria. E é isso que traz as consequências que daí os bons pagam pelos ruins. Com certeza. Obviamente que eles vão rever isso aí, eu acredito que com o tempo vai ser colocado novas pautas, novas cautelares, novas estruturas e se retoma da forma correta. Mas é um tempo que às vezes algumas pessoas não têm, né? Algumas pessoas vão ficar realmente prejudicadas. Mas em contrapartida, outras poderiam estar sendo lesadas se não fosse feito nada. Então é quase você ficar entre a cruz e a espada, porque não tem muito o que fazer. Então é realmente complexo, gente. A gente acho que aproveitando o conteúdo, porque a ideia do nosso pod é ter o quê? Conteúdo de verdade, de seriedade. A gente trazer informação que é pertinente para as pessoas. Então, é importante que as pessoas saibam que, sim, existem as coisas, mas não é através do Instagram ou através de um blogueiro ou de alguém que trabalha com a área de marketing que você vai se medicar ou, enfim, né, ou utilizar de recursos. Tem que procurar o profissional, tem que saber
o que, como e por quê. Com certeza. Para poder se tratar, não é assim, sair a la louca. Ah, escutei que tomar um suco de limão de manhã emagrece, então todo mundo toma suco de limão de manhã. E a gastrite agradece, né? A galera, todo mundo com o estômago estourado. Então, assim, tem que ter bom senso. Agora, vamos entender quais são os problemas de saúde que a medicina integrativa, nessa abordagem que nós estamos conversando, mais beneficiam. O que mais se beneficia de? Na verdade, Eu sei que é tudo, mas tá, vamos pegar os 4 principais. na verdade, eu sempre falo pessoas que estejam querendo viver melhor, porque como eu mencionei, eu mesma eu atendo pacientes após os 12 anos, eu tenho pacientes de 12, eu tenho pacientes de 85, né? Então a gente consegue expandir, porque uma vez que tu entenda de metabolismo, tu resgata, mesmo sem ter uma comorbidade, tu resgata aquela saúde do paciente do ponto de vista bioquímico. E tira também aquela situação de que a gente só vai no médico quando tá doente, Com né? certeza, com A certeza. gente não vai, a gente vai antes. Tem uma frase muito clássica, assim, principalmente quando tu trabalha no lado mais convencional da medicina, quando tu pergunta, oi, boa tarde, tudo bem? Não, senão eu não estaria aqui. É sempre a resposta que a gente escuta, né? Sim. E na verdade a gente não precisa estar doente para procurar um profissional, né? Até porque a ausência de doença não significa E isso lá saúde. diz a Organização Mundial de Saúde. A OMS já afirma. Bom, então hoje o que eu poderia te dizer que são as principais, né, doenças, comorbidades que Que seriam... as pessoas buscam. Eu acho que é a obesidade, que é a doença que hoje mais mata no mundo e que mais cresce. Então, a gente tem uma prevalência de mais de 50% da população brasileira hoje que está no sobrepeso e obesidade. Isso é um dado extremamente alarmante, né? Justamente porque a obesidade predispõe a diversas outras doenças também. Então, hoje é uma demanda grande que nós temos de sobrepeso e obesidade dentro da integrativa. Eu acredito que climatério e menopausa. Eu acredito que a gente sempre fala muito desses momentos hormonais relacionados à menarca, a primeira menstruação. Então, a menina vai ao ginecologista, a gestação, mas pouco se falava até algum tempo atrás sobre o climatério e a menopausa. E era uma fase meio esquecida. Acabou a vida reprodutiva da mulher, acabou a vida ativa dela junto. E, na verdade, hoje, justamente também por esse processo de aumento da expectativa de vida, nós temos uma mulher vivendo um terço da sua vida após a sua falência ovariana. Sim. Então, ela precisa ter informações, ter clareza, ter a sua vida. Ela precisa ter a sua vida, a sua qualidade de vida, a sua massa muscular, a sua massa óssea, a sua libido. Tudo isso está muito relacionado a como ela vai viver. Então, climatério e menopausa, eu acredito que seja um dos temas que hoje também a medicina integrativa venha muito forte. Terceiro aspecto, acredito que doenças autoimunes. Assim. As doenças autoimunes, principalmente até mesmo pelas exposições que nós mencionamos agora há pouco, têm aumentado de uma forma bastante alta e a gente tem recebido muitos pacientes até que não eram diagnosticados ou que são diagnosticados e a única terapêutica é a imunossupressão. Eu tenho um caso muito bacana, inclusive posso compartilhar? Pode, por favor. Tem um caso muito bacana, ele tá até tem uma foto dele, ele é um menino no meu Instagram, inclusive porque a gente compartilhou esse conteúdo justamente para que as pessoas acessem. Exato, eu acho que conhecimento empodera e no momento que tu tens tu detém esse conhecimento, tu tens acesso, inclusive, a procurar um profissional que te dê outra resposta que não a mais óbvia, que seria uma imunossupressão, por exemplo, né? Que é triste. Exato. É dolorido. Então, era um menino no meio da pandemia, nós estávamos ali por 2020, 2021, ainda não tinham as vacinas. E o menino tinha, na época, 15 a 16 anos e ele apresentou uma série de lesões dermatológicas, seriam lesões eczematosas, assim, bastante... para que as pessoas entendam que seriam eczemas, seriam crostas, como basicamente. Se a pele começa a dissolver. Como Sabe se fossem crostas. Então, difusas, assim, pela face, pelo tórax, braços, coxas, enfim, todo o corpo do menino. Na época, eles moravam numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, eles foram até a cidade mais próxima e passaram por 3, 4 dermatologistas que deram como a única opção de prescrição um corticoide em doses elevadas,
para que imunossuprimisse o sistema Aquela- imunológico e assim houvesse a remissão daquelas lesões. Mas imagina a mãe Bem no precisando Covid. tomar essa decisão. O menino não queria mais sair de casa, ele não queria mais ir à escola, ele não queria mais ter atividade social, justamente porque ele sentia vergonha da aparência dele. Mas a mãe, por outro lado, sabendo que ao imunossuprimir ele, caso ele se contaminasse com o Covid, Já era. ele poderia ter Ficar mais grave. Exato, ter uma situação muito mais grave. E na época ela chegou chorando no trabalho dela, e a chefe dela era minha paciente. E eles moravam, enfim, uma cidade em torno de 500, 600 quilômetros da minha, então eles não tinham nem acesso à medicina integrativa, era uma cidade mais interior. Nem ouvia falar, agora que nós estamos E entrando, agora que tem mais, né? Assim que a gente tá ouvindo, o movimento das mídias sociais aumentou. Mas lá na pandemia, bem início, assim, era um movimento um pouco mais silencioso, era um Sim. movimento mais inicial. Então, a chefe falou, não, tu não faz nada, eu vou pagar a consulta dele e antes de qualquer coisa tu vai passar pela minha médica. E nós olhamos com uma outra perspectiva essa doença autoimune, que há uma perspectiva muito mais ampla, né? A doença autoimune, ela não é da pele, da tireoide, ela é sistêmica, então a gente Vai precisa ter olhar outras pela base. partes. E esse menino, ele, em 2 meses, acredito, eu tenho evolução, e inclusive tem no meu Instagram a evolução dele. Depois a gente coloca certinho, pessoal, pra vocês verem. Muito bacana. Houve a remissão de todas as lesões. E algum tempo depois, em torno de 6 meses depois, eu fiz questão de ir até a cidade dele. Eu viajei até lá para conhecê-lo pessoalmente, porque foi um caso para mim Que mudou a vida da pessoa. Foi, com certeza, assim. E a mãe, ela tanto que ela aceitou na hora, quando eu convidei ela para fazer esse depoimento, a mãe aceitou na mesma hora, justamente porque foi um desespero tão grande, um alívio tão grande de ter uma outra abordagem que não imunossupressão, que foi incrível, assim. E o menino, hoje já faz em torno de 4 anos, né, que aconteceu isso. Ele vive muito bem, ele nunca mais teve nenhum tipo de lesão. Claro, ele vive dentro hoje das orientações que foram dadas. Sim. Mas só que eu não o vejo, deve fazer 2 anos. De vez em quando eles aparecem online, marcam uma consulta somente para dar uma olhadinha como está. Mas assim, foi um caso muito bacana que a gente olhou com uma outra perspectiva. E o resultado veio. E o resultado veio. E imagina, a única abordagem é a imunossupressão, né? No meio de um movimento. Então, é interessante essa colocação tudo, porque assim, ó, eu sou farmacêutica clínica, sou farmacêutica hospitalar, sou farmacêutica industrial. E aí as pessoas dizem, tá, e como é que tu foi parar na terapia? Por isso, porque eu sou farmacêutica industrial. Entendeu? É só por isso. Porque assim, ó, quando a gente começa a ver as coisas de uma outra ótica e a gente não consegue achar a resposta, porque quando você não consegue encontrar a resposta dentro daquilo que tu mais entende, então a resposta não tá ali. E é isso que leva a gente a buscar. E acho que difundir a integrativa é exatamente isso. É dizer para as pessoas que tem outros caminhos. Não é que vai substituir, mas que pode muito ajudar e muito melhorar. E é muito bom ver um paciente assim, e você sabe, porque quem sabe e quem já usa um imunossupressor em casa vai entender o que a gente está falando. Porque não é uma coisa que você toma e só tem coisas boas. Você vai reter a pessoa a outra condição. Imagina na época do Covid, que a gente tinha medo de pegar um vento, né? Desesperador, assim. E só para concluir, assim, a quarta comorbidade que a busca. integrativa, eu acho que saúde mental. Eu acho que nós temos uma pandemia de um adoecimento mental, né? Principalmente falando a respeito da ansiedade. Eu acho que o estímulo dopaminérgico, celular, telas, são muitos estímulos que nós estamos sendo submetidos. E principalmente a velocidade que nós precisamos das respostas. Então, antes a gente mandava uma carta, hoje a gente manda um WhatsApp e a gente precisa da resposta em 10 segundos. Senão a gente tem um colapso mental, né? Então, na verdade, assim, eu acredito que a doença mental hoje, ela é uma grande problemática que nós temos.
E a saúde mental, com certeza, é uma das abordagens que nós temos dentro da integrativa. E aí a gente já teve inúmeras experiências lá na clínica mesmo, no consultório. Nós temos experiência, por exemplo, com pacientes que já eram considerados pacientes com indicação de internação em hospital psiquiátrico. E nós conseguimos resgatar absolutamente a qualidade de vida, né? Com a abordagem integrativa, com canabidiol. Porque quando... Canabidiol. Isso aí depois a gente vai ter um episódio só sobre isso, doutora. Então tu vai voltar pra falar só sobre isso. Não, assim, a gente tem um case que também tá no meu Instagram. É uma senhorinha. E eu até não compartilhei o antes dela. Porque o antes, eu tenho os vídeos Era muito sofrido. Era chocante. A família autorizou que nós compartilhássemos, justamente para que a gente pudesse trazer essa informação. Mas era muito sofrimento, assim. Então, eu acho que a saúde mental, dentro da integrativa, há um benefício. Trazendo para a realidade aquela que nós estamos conversando. Em nenhum momento eu desmamei fármaco dessa paciente. A gente somou, agregou até e se... né? Porque daí vai ser uma nova avaliação, um novo processo. Se lá na frente aquilo não for ou pode ser adaptado, será. Mas realmente não se substitui nada. E muda muito, muda muito. Acho que... E às vezes, assim, ó, a pessoa chega com a dor no pé, e a dor do pé, gente, tá lá em outro lugar, entendeu? Ela já foi 20 vezes no ortopedista para tratar o pé. Eu vou contar o meu aqui, então. Eu fui 6 vezes no Dr. Roosevelt. Ele vai rir se ele estiver assistindo. E a última vez ele falou, vou te mandar pro psiquiatra, guria. Tu não tem nada nessa cabeça. Eu jurava que eu tinha um negócio na cabeça. Toda vez eu ia no neurologista, ele dizia assim, Luciana, você não tem nada. E eu disse, eu tenho. Eu sinto formigamento. Eu sinto não sei o quê. E não era, entendeu? Tipo, são outras questões que se manifestam no corpo de outra forma. A última dele, ele falou assim, ó, a última que tu vem aqui, tá? Porque a próxima eu vou te mandar para um outro médico. Eu falei, tá bom. Aí eu achei integrativa na minha vida e resolveu. Na verdade, isso acontece muito. E trazendo para uma das coisas, um dos fatores que eu mencionei, a própria obesidade. Ela é uma manifestação metabólica, mas ela é muito comportamental, né? Ela é muito emocional. Então, a gente ter essa compreensão de que nem tudo é metabólico, nem tudo é físico, e também existe um emocional, um comportamental que influencia no físico. Ajuda muito. Com certeza, ela faz parte. E até tu tinhas mencionado a respeito em algum momento, né, da questão de trabalhar em conjunto. A medicina integrativa, ela tem muito essa característica, né? Da transdisciplinariedade, da multiprofissionalidade, do trabalho multiprofissional mesmo. De olhar sobre várias óticas, que eu acho que isso que complementa. Alguns médicos convencionais fazem essa abordagem, mas é raro hoje. Não é mais tão comum. O integrativo está recuperando, que é esse fato de conversa com o fisioterapeuta, conversa com a psicóloga, conversa com o nutricionista, conversa com o outro terapeuta, conversa com o conjunto, com o terapeuta ocupacional, com todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma com aquela pessoa. E não só com a pessoa, mas com a família. Com certeza. E agrega muito ao objetivo final do paciente. Essa conversa interdisciplinar. E se entende também, né? Com certeza. Muita coisa, porque... não sei se tu já viram um videozinho do pastor Cláudio Duarte. Se alguém já assistiu, vai lembrar. Ele contando como que ele vai no médico, é a esposa dele que vai. Ele não fala, só ela que fala. Porque aí pergunta para ele, mas a consulta é minha, mas eu é que sei. Então, assim, e é isso na vida real. Porque, assim, na vida real, a gente vê a gente por uma ótica. Os outros nos enxergam de uma outra forma. Então, às vezes, se você traz alguém para consulta, a pessoa vai trazer informações que você não... Normalmente, a gente esconde do médico, né? Nossa. Ele pergunta assim, tu gosta de açúcar? Daí a pessoa diz, não, eu nunca como açúcar. Atender casal seguidamente da briga. Da porque confusão. O paciente, tu toma álcool com que frequência? Raramente. Socialmente, doutora. Aí a esposa olha e diz, o quê? Toma todo dia. Então, é muito engraçado, porque às vezes rolam uns conflitos, assim. Porque justamente essa questão do familiar, a gente tem ainda a cultura e eventualmente algum paciente ainda me fala, nossa, hoje eu estou nervoso porque eu tenho consulta contigo.
E, na verdade, é o oposto. É aquele momento realmente que tu precisa abrir, porque a integrativa, e é uma característica, pelo menos minha, é do acolher. Sim. Eu não estou aqui para Não te é julgar. pra punir. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou para te acolher e te ajudar dentro do teu sistema, do teu Sim. ecossistema, te ajudar. A gente tem no body a questão do jaleco branco, né? Do sintoma do jaleco branco. E é exatamente isso. A pressão da pessoa nunca tá alta. No dia que ela vai no médico, tá em 19, 15, Hipertensão do 16. jaleco branco. Pois é, a pessoa fica em crise. Por quê? Por causa dessa sensação. É igual a endocrinologista, que quando tu vai na endocrinologista, que ela é muito rigorosa na tua dieta, tu já sabe que tu escapou, que tu, né, que tipo assim, deu errado, não deu certo. Aí tu já fica, ai meu Deus, eu vou ter que chegar lá, e agora o que que eu vou dizer? Tu tá pensando como tu vai te desculpar, entendeu? E eu acho que essa é a ideia da gente não ter que se desculpar, a gente tem que ir lá e tá de boa, errei. E tu sabe que acontece muito isso com paciente que não está executando o tratamento, principalmente falando em emagrecimento. Então, eles fogem. Chega no dia da consulta, eles remarcam a consulta, porque, primeiro, eles ficam constrangidos em dizer que não fizeram e eles não querem te desagradar. Eventualmente, quando eu sei que algum paciente remarcou e ele estava em processo, em programa de emagrecimento, eu mando um áudio, digo, olha só. É agora que tu tem que vir, é agora que tu tem que me dizer as tuas dificuldades, é agora que tu tem que me dizer quais são os pilares que não estão funcionando para que a gente possa alinhar e tu ter esse objetivo mais próximo, né? Não dá pra chutar o balde mais longe, né? Tu precisa… Tipo, joga pra frente. Exato. Não. Ou quando a gente vai fazer exame de sangue, tá? Que é outra coisa que também a gente adora. Você leva uma vida desregrada, daí você vai coletar exame. Aí você começa a ficar tudo certinho. Aí você não come açúcar, aí você não come gordura, aí você não sei o quê. Aí tu coleta. Passou, chuta de novo. Gente, não adianta. Na verdade, é um mecanismo quase de uma autossabotagem. É uma autossabotagem, porque aquilo ele não retrata o teu cotidiano, ele retrata aquele momento. Mas a gente tem marcador… Vou te contar, então. Não adianta. Porque a gente tem marcador… A glicada aparece. Se tu faz uma dieta de uma semana, come pizza todos os dias. Só não vamos contar, porque senão daí já… A glicada a gente avalia os 3 últimos meses da dieta. Não eles mente. pegam a gente no negócio, não tem como. Mas a gente tenta dar uma enganada bem boa, mas não funciona. Doutora, vamos lá. A gente já abordou sobre isso, né? O quanto que a integrativa e a saúde mental estão se conectando, né? Tu acredita que esse aumento do momento que nós estamos vivendo tem algum efeito ou tem alguma consequência pós-Covid? Tu acha que o Covid foi o grande… Porque vários profissionais vieram aqui, vários psicólogos, enfim, e a gente sempre comentou sobre isso. Tu acha que foi o Covid que foi o desencadeador? Ou isso ali já estava engatilhado e foi só um estopim? Esse caso que eu mencionei, da paciente do cannabis, foi pós-Covid. Essa paciente, ela vivia normalmente até o Covid, mas ela não teve a infecção do Covid. Mas o contexto do Covid, do isolamento, da questão do número de mortalidade, a gente viver naquele pânico coletivo, né? Isso eu acredito que tenha adoecido muito a população. Eu acho que, na verdade, ele foi simplesmente algo que veio e que realmente somou ao movimento que nós estamos vivendo, né? A questão dos múltiplos estímulos, da multitarefa, a gente dá conta do celular, do computador, da TV, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que tudo isso, e também fatores nutricionais, a gente sabe que também contribuem, sedentarismo, a própria questão do excesso de telas, excesso de exposição à luz, faz com que tu não durma bem, faz com que tu durma muito tarde. Não vai. Então, por exemplo, uma das consequências da deficiência de melatonina, porque tu ficou até as 2 da manhã assistindo Netflix, é a depressão. Então, na verdade, a gente tem uma série de fatores que vêm acontecendo e acredito que sim. O Covid, ele veio para gerar mais esse pânico coletivo. Tipo, dar uma amplificada. Com certeza. Ele intensificou um movimento que já estava acontecendo. Agora, a própria infecção pelo Covid, ela causa uma série de disfunções que talvez a gente ainda nem saiba do ponto de vista científico, né? O que a gente já sabe é que existe realmente uma disfunção mitocondrial, uma inflamação muito importante, e a própria neuroinflamação leva a disfunções neurocognitivas, leva a disfunção de
de neurotransmissores, e aí está a grande gênese, né, de um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, né, um transtorno de depressão maior, enfim, acredito que possa ter sido contribuído. Intensificado. Exato. Que loucura, né, cara? Um vírus entrou. E assim, ó, esse fator da coletividade é bem significativo, porque conforme a gente ia assistindo na televisão aquilo, né? Morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto. Aquilo ia dando até fobia. A pessoa ia tendo taquicardia, ia tendo mal-estar. Eu cheguei em uma altura que eu desliguei as televisões da minha casa e disse: acabou, aqui ninguém assiste mais nada. Deu. Na verdade, na época da pandemia, assim, eu fui uma das grandes incentivadoras na rede social de que as pessoas saíssem, se protegessem com máscara, mas fizessem exercícios ao ar livre. Porque eu entendi que naquele momento, se as pessoas Iam enlouquecer dentro de casa. não fizessem isso, elas deixariam de se contaminar pelo Covid, sim, mas Iam elas morrer de outra provavelmente coisa. morreriam por uma doença cardiovascular aguda, um infarto, enfim, um AVC, pelo excesso de estresse que elas estavam sendo submetidas. Então, na verdade, era uma decisão difícil, né? O fique em casa, ele tinha um aspecto de pânico. Ele vinha, o fique em casa. Eu me lembro, não sei como foi aqui, porque na época eu não morava foi aqui horrível, ainda. Foi horrível também. Mas na minha cidade passava um carro da prefeitura pedindo que ficasse em sim, casa. Por exemplo, no meu condomínio, você não podia sair do apartamento. Então, imagina tu com 2 crianças dentro de um apartamento. Gente, vocês já viram os apartamentos cada vez como é que estão ficando mais? É assim, ó. Né? Porque eles fazem um home club. Ok, mas o home club é fora da casa, né? E aí, você tá com um apartamento, 2 crianças dentro de casa, a televisão dizendo que tá todo mundo morrendo toda hora. Era uma crise, assim. Então, assim, acho que realmente isso lesou emocionalmente as pessoas de uma forma que agora a gente tá vendo. Agora a gente tá tendo que recorrer e retratar. Eu vejo muito, assim, na prática clínica, pessoas relatando alterações cognitivas de concentração, cognição, memória, de função mesmo cerebral, pós a infecção do Covid. E pessoas que nunca recuperaram, pessoas jovens que nunca recuperaram. Então, eu acredito que a gente ainda não reconheça todo o potencial que esse vírus realmente causou no nosso metabolismo. Eu acho que agora é só com o tempo, né, que nós vamos descobrir, mas que a gente aprenda, que eu acho que tudo que é demais, assim, tudo que você leva as pessoas à insanidade, não é positivo. Mas ao mesmo tempo, até tu tá falando no Covid, e eu acho que o Covid foi horrível e foi extremamente. Mas ele teve coisas boas. Exato. Eu também tenho momentos bem bons do Ele Covid. gerou um prejuízo incalculável, né, do ponto de vista Sim, econômico, social. emocional. Várias pessoas perderam seus familiares, enfim, esse foi um momento muito Foi muito triste. triste. Foi muito triste. Mas ao mesmo tempo, trazendo para o cenário da integrativa, que é o que eu vim falar hoje com vocês, a medicina integrativa, ela cresceu muito pós-Covid. Então, eu tive a oportunidade de começar antes da pandemia com a integrativa e pude avaliar a evolução. O que eu observei, assim? Que muitas das pessoas que antes acreditavam que viria um remédio, uma vacina milagrosa que salvaria de todo o caos que elas viviam a qualquer momento, não aconteceu. Então, tu precisa estar saudável para que o teu corpo consiga se regular, se equilibrar frente a uma situação catastrófica, desastrosa como o Covid. Então, o movimento da prevenção, da medicina preventiva, que ganhou muita força pós-Covid, tanto que rede social, enfim, surgiram vários colegas médicos depois desse momento. Então, eu acho que olhando por essa ótica... Mas eu acho que era a minha pergunta de agora. Os desafios e os futuros do caminho da medicina integrativa. Primeiro que eu acho que ela chegou e ela não vai mais embora. Eu acho que agora ela só ganha mercado, só ganha força. Caminho sem volta. Porque quem conhece dificilmente consegue se desvincular. Eu digo que é quase um vício, assim. Quando você começa a ver as coisas por essa perspectiva, a gente não consegue mais olhar somente por outro lado. Como é que tu imagina... Tu colocaste até, né, que tu... Hoje nós somos o generalista e seremos o do futuro. Eu também acho. Na verdade, até complementando isso que eu falei, que eu observei na pandemia, que o movimento da medicina integrativa crescendo, não só no Brasil, mas também em nível mundial,
eu também observei uma coisa muito interessante, né? Quando eu comecei com a integrativa, principalmente porque eu comecei numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, não é tão interior, nós temos quase 400 mil habitantes, mas eu fui uma das primeiras. Eles chegavam pra mim e diziam assim, mas o que exatamente tu faz? O que é um médico integrativo? E eu precisava, de certa forma, na rede social, educar a população do porquê ele procurar um médico integrativo. E pós-pandemia, o movimento foi oposto. Os pacientes buscam por um médico integrativo. Então, os pacientes, eles digitam lá no Google, médico integrativo em Itajaí, médico integrativo em Balneário Camboriú, médico integrativo na menopausa. E eles buscam por ti. Então, o movimento mudou. E também os pacientes modificaram. A clareza que houve em relação a esse processo de prevenção, de não lidar somente com o adoecimento, mas também com a raiz do problema, com a saúde metabólica, com a otimização e o equilíbrio nutricional, hormonal, para que tu tenhas realmente, na tua totalidade, uma saúde de fato, ele cresceu. Então, eu acho que é um movimento que não tem volta. Eu acredito que, principalmente pela minha ótica, eu sou muito apaixonada por aquilo que eu faço. Eu brinco que eu não sei ser médica sem ser integrativa, porque 6 meses pós-formada, eu tinha ali 24, 25 anos, já estava na primeira pós-graduação de integrativa. Então, é um olhar que não tem como tu retroceder. Isso é igual conhecimento, gente, sabe? Quando você aprende algo que você não consegue desaprender. Não. E é a mesma coisa. Quando a gente começa a olhar o ser humano como um todo, inserido dentro de um todo, e que faz parte de um sistema, tu não consegue mais isolá-lo daquele sistema. Você sempre vai olhar com todos os elementos que você o compõe. E isso faz a diferença. Acho que não tem mais um retrocesso. E eu fico muito feliz. Eu acho assim que quanto mais a gente alcançar as pessoas para que todos saibam que isso é possível, porque é uma outra dificuldade que as pessoas trazem. Ah, mas isso é muito caro, ou é muito difícil, ou é muito complexo. Vai ter para todo mundo, gente. Hoje existe, inclusive, no SUS, né? Então, assim, vai do que a pessoa busca. Na verdade, eu acredito que esse tipo de conteúdo que nós estamos fazendo, e parabéns por estar Obrigada. aqui e proporcionar esse momento, eu acredito que é como eu falei, ele empodera justamente porque tu traz a informação, tu traz a luz àquela pessoa que não teria acesso a esse recurso, Esse né? recurso. Então, em relação à própria medicina, né, a gente vem de um modelo muito farmacológico, justamente porque quem manda hoje nos grandes estudos que norteiam os grandes guidelines, as grandes condutas médicas, é a indústria farmacêutica. Uma vez que tu tenhas uma indústria financiando um estudo por 10 anos, com um número de pessoas, de participantes, de 1 milhão, existe um investimento muito alto financeiro para que esse estudo ocorra. Então, não é interessante para o patrocinador do estudo, que é o próprio interessado, que o estudo saia contrário ao interesse próprio. E esses são os estudos que nós aprendemos durante a faculdade. Então, isso também é importante que a gente traga, né? Justamente assim, tá, mas só um pouquinho, por que é tão diferente a medicina mais tradicional da medicina integrativa? Não é diferente. A gente né? só tem uma nova ótica. Nós estamos tendo uma nova ótica que não só olha pela abordagem da medicação, mas o porquê aquela condição foi gerada e como eu posso tratá-la simultânea ou E tu isolada. vê, eu nem diria que é uma nova, eu diria que é a primeira visão. Porque, na verdade, a gente a gente não tá fazendo algo novo. A gente tá retomando algo que já era assim. A gente só voltou a ver dessa forma. E assim, infelizmente, e sem criar nenhum tipo de polêmica, Mas já criando. mas já colocando uma pitadinha da discórdia, a gente tem uma indústria hoje que eu acredito que só perde para a indústria bélica do mundo, no mundo, a indústria farmacêutica. Então, nós não temos uma indústria preocupada, e eu não estou dizendo que não exista uma preocupação com a saúde mundial, pelo amor de Deus, mas não há uma preocupação de fato assim, nossa, esse fármaco de fato está mudando a vida. Imagina assim, a gente pensa o seguinte, bem em português, tá? Tu em casa, você descobriu alguma coisa que não precisa mais tratar a diabetes, tá? Você achou alguma coisa que curou a diabetes. Quantos milhões, trilhões de pessoas hoje fazem uso de medicamento para controlar a glicemia?
uma infinidade. Aí você, na sua casa, descobriu um negócio que, cara, ninguém mais vai ter diabetes, entendeu? É só tomar isso aqui e deu. Qual é a chance de alguém produzir isso? Nenhuma. Nenhuma. Porque a outra pessoa está produzindo aquilo para manter você estável. E você procurou um produto que resolve. Então é óbvio, não, é matemática, 2 e 2 são 4. E na verdade, só para ressaltar isso que tu estás falando, produtos naturais, manipulados, vitaminas, minerais, hormônios não podem ser patenteados. Portanto, não há o interesse de indústria farmacêutica em gerar um estudo tão grande a respeito de algo que ela não vai deter a patente. A gente já sofre isso com os fitoterápicos, porque apesar dos fitoterápicos entrarem no enquadramento de medicamento, já não tem tantos estudos e já se sabe que eles têm efetividades tão boas quanto outros, mas é exatamente por isso, porque você não pode tomar como seu. E por outro lado, né, nós temos, e vou dar o exemplo, e não estou falando de forma alguma que me posiciono contrário, tanto que prescrevo rotineiramente as medicações para emagrecimento, Ozempic, o Sim, as do comércio aí, Exato. Então, as atuais. Nós temos uma demanda tão grande que o PIB do país, do laboratório, que se eu não me engano é um laboratório norueguês, se não me engano a Novo Nordisk, ele aumentou absurdamente depois que a Ozempic entrou no mercado. É igual a questão para dormir, que foi o Zolpidem. Meu Deus, gente, não é falar mal do Zolpidem, tem gente que precisa tomar e tá tudo certo. Só que eu atendi uma pessoa que estava tomando 10 comprimidos. 10! E não conseguia mais dormir. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa ter bom senso. Foi uma palavra que foi um termo que tu usou durante o nosso podcast. E bom senso. E sempre. O senso crítico, né? Do que é medicina, o que é indústria farmacêutica. Quando, e por quê? Porque, qual benefício, qual real malefício, né? Toda medicação é uma droga, né? Sim. Então, assim, a gente precisa avaliar isso, né? A gente sempre busca o menor prejuízo, né? Na verdade, não é o melhor benefício, mas é o menor prejuízo. Porque quando você está utilizando algo sintético para resolver algo que você não está conseguindo fazer sozinho, é necessário, é indicado, mas sempre você vai buscar o menor, te causa menos problema. Se você consegue fazer aquilo sistematicamente e sozinho, é perfeito. Com certeza. Na verdade, a minha crítica, por exemplo, em relação à questão das drogas emagrecedoras, ela não é para o paciente que tem uma indicação de uso, para né? Quem ele não usa... é a pessoa que precisa emagrecer 3 quilos para ir num casamento e compra o Ozempic, acreditando que aquilo não tem nenhum efeito a médio e longo prazo na saúde dela. Então, assim, são medicações muito novas no mercado. A gente só sabe, só tem um follow-up depois de um tempo. 10 anos, às vezes, após uma medicação estar sendo comercializada. Então, assim, ter o senso crítico, entender que, né, nem toda medicação é isenta. Eu acho que isso, doutora, vem um pouco desse imediatismo que a gente vive hoje, né? Porque o imediatismo é assim, tipo... eu quero emagrecer, é pra ontem. Eu quero sair da depressão, é já. E, na verdade, tudo é um processo. E não respeitar o processo que é necessário para que eu possa ir do ponto A ao ponto B. Eu tenho um trajeto e eu preciso percorrer esse trajeto. E esse trajeto necessita da tua responsabilidade. Que eu acho que aí então, assim, onde pega eu tomo uma pílula e fico sentada de espectadora da minha própria saúde. E, na verdade, tem uma frase muito, muito famosa que é: se tu não tem tempo para que tu possa cuidar da tua saúde, tempo, dedicação, aí a gente pode levar para um pouco mais adiante, tu vai ter que arrumar um tempo para cuidar da tua doença. Então, assim, tu não pode ser espectador, coadjuvante, tu precisa ser o protagonista da tua saúde. Isso eu acho que é um recado que a gente deixa hoje. A gente prioriza tanta coisa, a gente compra bolsa, sapato, viagem, a gente gasta com, a gente gasta com tanta coisa. E aí, quando é para gastar com a gente, com o nosso bem-estar,
Aí a gente vira mão de vaca. Ah, não, mas vai pagar isso numa... É isso, porque saúde tem um custo. E saber, e estudar, e se informar, e te dar a informação, a pessoa também teve um custo para fazer aquilo ali. Não veio de graça para a pessoa, né? Então, acho que a prioridade tem que ser a gente. Se não for, E, na nós vamos ter verdade, problema. é o maior ato de amor que tu pode ter por ti mesmo. Vai se cuidar. Cuidar da tua saúde, né? Que é a única forma que tu tens de viver bem e estar aqui nesse plano, fazendo as tuas atividades, amando, trabalhando, porque tu tens Porque um o corpo... resto, tudo, se tu não tiver saúde, tu não vai fazer nada. Com certeza. Se tu não tiver saúde, tudo aquele outro plano do teu trabalho, o fato de você não ser substituído, o teu papel de mãe, o teu papel de esposa, se você não tiver saúde, isso aqui tudinho tu não consegue fazer. Já ficou comprometido. Então, eu acho que vale a pena dar uma investida no autocuidado, que eu acho que é o caminho. Última pergunta, e aí nós vamos encerrar. Eu vi ali, quando nós conversamos sobre as tuas formações da parte ortomolecular. Hoje tu trabalha com ortomolecular, não trabalha mais? Como é que ficou? E o que é? Porque o pessoal é super curioso. Meu Deus, o que faz ortomolecular? Bacana. Então, a ortomolecular, ela tá muito atrelada à medicina integrativa. Na verdade, eu não consigo olhar para a medicina integrativa de uma forma segmentando ela da medicina ortomolecular. Ortomolecular é o equilíbrio dos nutrientes, dos micronutrientes, na verdade, que tu tem no teu corpo. Então, tu não tem como ter uma saúde integrativa sem o equilíbrio dos minerais, das vitaminas. Então, sim, a medicina ortomolecular, ela está presente na minha prática médica. E já que o pessoal fica perguntando ou perguntava como é que é uma consulta de integrativa. Assim, ó, resumidamente, doutora, porque nós não vamos dar o ouro do bandido, mas o pessoal vai ter que ir lá. Mas, enfim, resumidamente, como é que é o processo? Certo. Primeiramente, aquilo que tu falou da questão do investir em si. A consulta da integrativa, ela tem um tempo que ela precisa acontecer, justamente para que a gente possa conhecer o paciente, conhecer a história prévia desse paciente, conhecer a infância, como foi, história familiar, hábitos de vida, que horas dorme, que horas acorda, o que come, quando come, a frequência que come o doce, que toma o álcool. Não pode como mentir são, nessa hora. enfim, todos os pilares que constituem a saúde do indivíduo. Quais são os pilares? Sono, alimentação, exercício físico, relacionamentos. Então, a gente vai passar por todo o contexto da tua vida, inclusive a saúde emocional. Porque tu não vais ter uma saúde física com uma saúde... Nós não somos um corpo sem mente e vice-versa, né? Então, nós somos complementares. Então, a gente precisa ter tempo para que a gente possa desenvolver, elaborar essa conversa. A partir disso, nós avaliamos diversos exames bioquímicos. Essa leitura metabólica, ela é muito minuciosa, muito aprofundada, justamente para entender os desequilíbrios que possam haver e levar aos determinados sintomas que tu vais relatar durante a consulta. E então, através dessa soma de exames bioquímicos, de imagem, enfim, tudo aquilo que for necessário de acordo com a sua individualidade, nós vamos elaborar uma conduta, né? E essa conduta, como eu mencionei, ela não exclui a necessidade de um fármaco, né? Uhum. Mas ela tem pilares integrativos. E junto com esses pilares integrativos, a gente sempre traz e resgata os bons hábitos e a responsabilidade do paciente em executar. Então, não existe um paciente saudável que não se alimente bem. A alimentação é indispensável. Não existe um paciente saudável sedentário. A gente nasceu para se mexer, né? Um movimento. Exato. Não existe um paciente que acorde ao meio-dia e que durma às 3 da manhã porque ele gosta de assistir Netflix. Óbvio, eu atendo muito profissionais de saúde, por exemplo, que trabalham com plantão, regime de plantão. Já muda tudo o nosso esquema, muda tudo. Então, a gente tem que lidar com a realidade do momento e adaptar à necessidade, aquele cenário do paciente. Mas, de forma geral, a gente sempre resgata todos esses uma vida tradicionalmente equilibrada. Exato. Então, a gente traz esses pilares, resgata para que, de fato, tu tenhas uma qualidade de vida, bem-estar e viva não somente mais tempo, mas melhor.
Porque tem ainda, e nós nem tocamos ainda, né? Na longevidade. Porque todo mundo quer viver mais, mas o como que você quer viver esse mais? Porque se é para viver mais na cama, todo arrebentado, não sei. Tem uma frase que eu acho que eu tenho até no meu Instagram, que é você deseja mais anos de vida ou mais vida aos seus anos, É. né? Então, nós somos o produto daquelas nossas escolhas, né? Não adianta a gente passar uma vida. Tem um podcast muito bacana. Tem uma filósofa que eu gosto muito do trabalho dela, que se chama Lúcia Helena Galvão. E ela Uhum. tem um podcast que fala sobre envelhecimento. Eu não me recordo o nome, mas se procurar pelos Uhum. podcasts dela, A com gente vai ver certeza, se acha, deixa com marcadinho. certeza, assim, é um podcast que vale muito a pena escutar. E a Lucilena, ela traz exatamente isso, né? Nós não podemos querer uma velhice saudável se nós formos jovens doentes. Então, se tu tens hábitos, e aí eu vou trazer assim, não só hábitos em relação à alimentação, mas se tu for alguém estressado, que tá sempre brigando, chega no trabalho e briga, o casamento é tóxico, tu não pode querer um envelhecimento saudável se a tua vida agora, na Não tá. juventude, ela não é saudável. Então, tem que ser congruente. Eu preciso alinhar o que eu tenho hoje para aquilo que eu busco amanhã. Se eu quero ser longeva, ser saudável, ter vida aos meus anos, eu preciso começar isso hoje. Então, a longevidade, ela não inicia aos 60. Não que um paciente que aos 60 anos procure um médico. Isso que eu ia falar, gente, também não, eu vou perguntar, mas eu acho que a resposta eu já imagino. Tô com 68, 70, sei lá. Fiz tudo errado até agora. Comi o que não devia. Não fiz nada de atividade física. Dá tempo? Essa é a pergunta, dá tempo de eu ir lá e corrigir? Com certeza, Então, viu, gente? na verdade, Sempre dá tempo. certamente. Eu tive um caso muito bacana essa semana, foi exatamente isso. Um senhor de 66 anos que mudou e Largou a vida transformou o pastel frito da manhã, ele transformou em 3 meses, assim, ele tá super bem. Então, essas mudanças, essas transformações, elas modificam em qualquer momento da vida. Desde que tu esteja disposto e que tu tenhas o acompanhamento necessário. Nessa ocasião, foi muito interessante, porque ele não foi à consulta, ele foi levado à consulta pela esposa. Quase todos os homens vão à consulta carregado por alguém. Ele Isso foi que eu falo. carregado. E ele me disse assim: eu não vou fazer isso que tu tá me falando, eu não vou abrir mão. E nós tivemos uma conversa bastante franca. E eu disse pra ele: se tu estiver. Era um paciente diabético, um paciente que já tinha passado por um câncer. Uhum. Se tu estiver disposto a assumir a tua responsabilidade, eu prometo que eu não deixo a tua mão, eu seguro a tua mão até o final. Eu disse pra ele: tu conta comigo, mas eu preciso que a Que tu responsabilidade. Eu vou assuma. te entregar a responsabilidade e tu vai levar ela. E ele voltou essa semana. Quando é que foi? Eu não lembro agora se foi. Foi na sexta-feira passada. Ele voltou super bem, super animado, muito mais bem-humorado, ganhou massa muscular, diminuiu o percentual de gordura, diminuiu gordura visceral, os exames maravilhosos que não estavam conseguindo melhorar, fazia tempo, os exames super bem. Então, na verdade, sempre há tempo. Essa transformação, ela é sempre benéfica. Eu tenho pacientes que iniciaram comigo com mais de 80 anos e estão maravilhosamente bem. Mas é sempre importante a gente também trazer isso que eu falei, né? Que pessoas jovens também têm que se preparar. Então, E na verdade eu acho que é a grande sacada. Porque Com nós certeza. que já vivemos um tantão, enfim, a gente descobriu isso aí agora. Paciência, vocês estão tendo acesso a essas informações agora. Então, o que você vai fazer com essa informação? Tu sabe que eu faço uma analogia em consultório, que eu falo assim, todo mundo se preocupa em algum momento da vida. E eu conto uma história, a gente tem tempo que eu falo bastante. Vamos embora. Eu conto uma história que eu me formei ali com 24 anos, e aí quando eu cheguei nos primeiros plantões, eu com 25 anos, recebendo o meu primeiro salário, né? Era meu o dinheiro. E chegou uma pastinha lá, um pessoal me dizendo assim: olha, nós viemos aqui conversar contigo sobre a tua previdência privada. Eu disse: gente, o que esse homem tá fazendo aqui? Eu tenho 25 anos, o que ele tá falando em previdência? E a partir dali, aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu disse: gente, previdência, realmente, né? Eu preciso começar a pensar no meu futuro. Porque médico é um problema. Se a gente trabalha, né? O médico que trabalha tem dinheiro. O que não parou de trabalhar, Exato.
não existe, claro, tirando os estatutários e tal, mas é como autônomo. Se você parar, parou. E essa questão da saúde financeira, naquele momento não fez sentido pra mim. Daí eu saí de lá e comecei a refletir a respeito da questão de eu amadurecer a saúde financeira. Mas assim, aos 25 anos, eu pensar em quando eu vou aposentar é algo assim que Muito tu não longe, né? consegue mensurar, é muito distante. E eu fiz uma grande analogia. Eu disse, gente, eu cuido da minha saúde física, que é o que vai me proporcionar a minha saúde quando eu precisar. Como eu não vou cuidar da minha saúde financeira? E aí eu trago sempre esse exemplo e falo muito isso em consulta. Normalmente, em algum momento da vida, 25, 30, enfim, 35 anos, nós nos deparamos com essas situações, né? O que eu vou fazer em relação à minha segurança financeira futura? E todo mundo tem um certo lastro, né? Seja o INSS, seja uma previdência privada, seja uma aplicação. Sim, tu tem Porque isso que tu te ter. preocupa quando o teu corpo, quando tu não conseguires mais produzir, o que vai te sustentar? Mas e o que vai sustentar o teu corpo físico quando tu não conseguir produzir mais, que os teus hormônios já não estiverem sendo liberados de uma forma competente, a tua absorção já não for mais a mesma daquilo que tu come? Tu pensou nisso? E a maioria das pessoas Não. não pensam. Então eu sempre falo que a maior poupança da tua vida não é o que tu estás colocando na aplicação, é o quanto de massa muscular tu tens. Porque é ela que vai permitir a tua autonomia durante um processo de senescência. É ela que vai permitir que tu atravesse a rua sozinho, que tu levante do vaso sanitário, que tu sente levante de um sofá. A gente conversou aqui num episódio só sobre a terceira idade, exatamente sobre isso, que é exatamente esse o ponto. As pessoas, a gente pensa em tudo, menos como que a gente vai envelhecer. Mas o envelhecimento lá do futuro, ele começou fruto já. agora. Ele já começou. Depois dos 28 anos, A gente começa. É só ladeira abaixo. A gente só Começa. desce, gente. E na verdade a gente não se dá conta, justamente porque aumentou a expectativa de vida, nós temos inúmeras ferramentas, tecnologias que nos proporcionaram a viver mais. Mas há 100 anos A que atrás, custo, né? e nem sei se 100 anos, 40 anos nós éramos velhos. Sim. Na verdade, para alguns, a gente O meu filho disse que quando eu coloquei a bomba d'água, que eu coloquei uma capa, né? Ele falou, mãe, agora tu adquiriu 20 anos na tua vida. Eu falei, para, sério, por causa da capa d'água da bombona. Eu falei, mas assim, ó, é por isso que as pessoas têm aquele start, tipo assim, ó, tu vem numa boa. De repente, tu faz ali 42 pro 43. Parece que tu dorme e quando tu acorda, parece que andou 20 anos, não andou só um. E é essa sensação, tu acumulou, vem perdendo. Ali tu só somou, entrou na conta. Exato. Então, essa perspectiva do envelhecimento, ela não acontece a prevenção no momento que tu já certo. estás velho. Tu precisa. Eu sempre falo que envelhecer é natural, ficar velho é opcional. Sim. Envelhecer é um processo natural, a não ser que tu morra antes, né? É fisiológico. Agora, ficar velho com as ferramentas que nós temos hoje é uma escolha. E ela não custa caro. Diferente do que a maior parte. Porque assim, eu não posso pagar uma academia. Então, tu pode fazer um exercício físico na rua? Sim, se tu tiver um plano interessante para alguém que te dê um norte, tu pode fazer de N formas aquilo ali. Não precisa fazer do modelo que todo mundo faz, né? Que Exato. É A, B, C, D. Não, existe alternativas. Por isso o profissional. Daí no profissional ele te conduz. Ó, qual é a tua condição em termos de dieta? Ah, eu posso comprar tudo orgânico e etc. Ah, beleza. Não, eu não posso. Então, para aí. Então, vamos priorizar isso aqui. Tu compra daqui, isso aqui tu compra dali. Mas isso são orientações que vêm do profissional. Doutora, eu agradeço muito a sua presença. Pessoal, eu vou falar porque senão eu sou bombardeada. Vocês têm que ativar o sininho, compartilhar e seguir. E se puder agora, comenta, né?
tem que comentar também. Porque aí assim a gente dá mais acesso a outras informações e eu trago mais conteúdo legal aqui para vocês. Porque hoje eu desmistifiquei várias coisas aqui. Eu e a doutora Alessandra mostramos para vocês que medicina integrativa dá para fazer, que vale a pena e que você vai envelhecer muito bem. E que tem muita coisa que você está sofrendo e que dá para corrigir sem a gente ter que ficar fazendo o que a pessoa às vezes economiza na farmácia, gasta em outro lugar, entendeu? Porque é isso, a medicação é muito cara. Quanto mais a gente tem que usar ao longo... E eu sou uma usuária nata, tá? Não tô falando aqui do contrário, porque eu tomo muito medicamento. Mas se eu pudesse trocar todos eles por ter feito escolhas diferentes lá atrás, eu teria feito. Tu me perguntaste no início, Luciana, do que tu acha que é a tua insuficiência renal? Eu vou te dizer que isso chama-se de uma medicação lá da minha adolescência. Porque eu tinha uma hérnia importante, se usava anti-inflamatório a milhão, né? Dava anti-inflamatório a rodo, e na época ninguém falava disso. Puxa vida. E eu tomei muito anti-inflamatório. Hoje, eu tenho o que tenho e vivo sem poder tomar nenhum. E daí tu vê... Nunca se imaginou que eu poderia viver sem tomar. Eu faço, sei lá, não sei quantos anos que eu não consumo um anti-inflamatório. Então, é possível, é fácil de se fazer. Assim como tiraram a carne da minha dieta, o dia que tiraram a carne, eu falei, agora eu morri. Eu vou me jogar no primeiro caminhão que passar, eu vou me deitar. Eu vivo hoje sem carne e não sinto nenhuma falta, entendeu? Então, assim, gente, tudo é uma adaptação e tudo dá certo no final. E quando a gente tem a nossa vida em jogo, as prioridades mudam rápido. A gente muda muito o jogo. A gente falou aqui com o Dr. Pedro, do pneumologista, e foi falado sobre isso. O cara nunca para de fumar. De repente, a doença chega nele, ele instantaneamente para de fumar. Se a gente usar a mesma força de vontade nesse momento em outro, a gente vai conseguir fazer da mesma forma. Então, muito obrigada pela tua presença. Vou te visitar lá, porque eu já falei sobre isso. E... que bom que a gente conseguiu desmistificar uma série de coisas. Pessoal, até breve. Num próximo episódio, a gente vai falando aí do canabiol. Tá bom? Um abraço. Obrigada. Um abraço. No local Melbourne, ouça está bem. No lugar não, o sol está a brilhar e Luciana nos guia, nos faz iluminar a saúde e o bem-estar, a chave do amor, e a vida é mais leve com todos em cor. Vamos juntos elevar e inspirar no canal Conexão de Energia, e Luciana ilumina nossa sinergia. A cada passo um novo despertar, e juntos dançamos, todos prontos pra conectar. No Lua Canal, o sol está a brilhar, e Luciana nos guia, nos faz iluminar a saúde e o bem-estar, a chave do amor, e a vida é mais leve com todos em cor. Vamos juntos elevar e inspirar no canal Conexão de Energia, e Luciana ilumina nossa sinergia. A cada passo um novo despertar, e juntos dançamos, todos prontos pra conectar. No canal Conexão de Energia, e Luciana ilumina nossa sinergia. A cada passo um novo despertar, e juntos dançamos, todos prontos pra conectar.